Olá, meus amigos! Aqui quem fala é Bruno Paniago, engenheiro atuante no ramo de energia solar desde 2007. É isso aí. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a norma mais nova, mais atual de combate a incêndio em sistemas fotovoltaicos instalados em edificações. Um tema muito polêmico, muita gente está se debatendo aí, uns concordam, outros não concordam. Eu vou passar aqui uma ideia que eu tenho, uma ideia que eu sempre tive, e deixa eu ajustar isso aqui, uma, uma ideia que eu venho moldando ao longo desses meses, desde, na verdade, em 2024 todo, né? Foi final de 2023, já foi publicada uma norma do Corpo de Bombeiros de Goiás, e a gente já vem se adequando de lá para cá, e agora em fevereiro de 2025 teve essa criação de uma norma nacional, né? A NBR 17193. Bem, pessoal, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que mesmo que você já tenha lido essa norma, já tenha ouvido alguma coisa em outro vídeo, alguns pontos eu acho que eu vou trazer de novidade aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que eu penso, né, dessa norma? O que eu pensava e o que eu penso agora? Eu pensava no começo, quando surgiu a norma de Goiás aqui, eu achei um absurdo, né? Implantar uma norma assim, goela abaixo, inclusive querendo, né, forçando a barra para que tenha aplicação retroativa, né, para as pessoas. Então eu achei na época meio forçação de barra. E também exagerada. Mas por quê? Né? Agora só posso trabalhar com microinversores ou sistemas compatíveis, né, similares. Então eu fiquei de cara, eu achei, não, estão exagerando demais, essa norma é um exagero, né? E agora com a publicação da 17193, foi que realmente eu peguei assim mais a fundo para entender as, as medidas que estão sendo tomadas aí nessa norma, né? Quais são as exigências que estão sendo tomadas. E sabe que agora eu começo a aceitar um pouco mais essa norma e vou falar nesse vídeo aqui para vocês o porquê. O primeiro motivo é a questão que eu fui parar para pensar desde quando eu entrei nesse ramo, né, de energia solar. Eu tinha dentro de mim eu tinha uma questão que não estava ainda. Sabe quando você não está aceitando alguma coisa? Você fala, nossa, mas esse negócio me parece inseguro. A questão de você não desligar o sistema fotovoltaico, né? O arranjo ali, a string, você tá com ela, quando conectou todas as placas, você tem ela trabalhando ali com tensão. E tensões em corrente contínua alta, né? Chegando até, às vezes, a 1500 volts. Então, isso me intrigava um pouco, sabe? Pensava, gente, mas esse negócio tem um certo risco, né? Porque você não desliga, enquanto o sol não, não some, isso daqui não desliga. Então, acho que por isso é que eu tenho analisado melhor a ideia de aceitação dessa norma, né? É, e aí vamos entrar direto nas normas, para vocês verem alguns detalhes aqui. Para que serve então essa norma? Para que ela vai ser aplicada? Somente para instalações, normas ou reformas. Quando trato aqui de reforma, eles não deixou bem claro na norma. Tem uma nota que fala assim: a substituição de equipamentos danificados não constitui necessariamente uma reforma.
Então, assim, o que é uma reforma de uma instalação de energia solar? Não está claro, né? Mas eu gostei dessa parte de instalações novas, quer dizer, eu vou implantar agora, a partir da norma 17193, eu vou implantar um sistema. Então, já devo implantar de acordo com essas normas, né? Porque aplicar a norma retroativa, pessoal, isso aí é absurdo, né? Isso aí não tem direito jurídico nenhum que eu acho que é, aceita isso. Em alguns casos eles dão um jeito, né? Até no juridiquês para ajustar as coisas. Mas não é o caso dessa norma. Eles estão dizendo que é para instalações novas. Este é um ponto favorável. Segundo ponto muito favorável, esse eu não vejo ninguém falando aí nas redes sociais, não assisti nenhum vídeo, foi lendo a norma mesmo que eu descobri isso. Inclusive, eu até fiz um questionamento uma vez no canal Solar, não lembro qual era a empresa que estava lá falando sobre sistemas híbridos, sistemas, né, com baterias. E aí eu fiz um questionamento. E aí, como é que está a questão do Rapid Shutdown e do AFCI nos inversores de vocês? O pessoal ficou desajeitado e tal. Não, nós já estamos correndo atrás para resolver isso e tal. Eu vi que esse cara meio desajeitado. Mas, e aí eu vi na norma, né, que esse não se aplica a edificações que contemplam um sistema de armazenamento. Então isso aí eu já achei ufa, né? Por quê? Porque a gente não tem no mercado, ainda não vejo, ainda não vi nenhum um fornecedor que já esteja adequado, né? Sistema híbrido com AFCI, com Rapid Shutdown, não vi isso ainda no mercado. Então, bom, se você já conhece, compartilha aqui com a gente. Fala, ó, Bruno, tem aqui, ó, fornecedor tal que já está adequado, né? Ele tem um microinversor híbrido. Eu não vi ninguém ainda publicar isso, né? Bom, então nesse ponto aí eu já achei muito bacana. Aí ele cita também umas que você tem que, a norma você tem que fazer análises de riscos adicionais. Acho válido, né? Desde que seja recomendações. Uma coisa que a norma traz é recomendações, outras é exigências, né? Tem que ser daquele jeito. Então, eu acho que a norma devia trazer mais recomendação. Esse, na verdade, é um objetivo de normas, é recomendar. Só no Brasil que a gente tem norma impondo as coisas, que eu saiba. Que a norma, ela não é uma lei. Tem isso, né? A norma não é uma lei. Tudo bem, mas tem uma lei que fala que a norma tem que ser seguida. Então, a BNT ela é o manda-chuva no Brasil, né? Tudo que ela cria de norma vira lei, porque ela tem uma lei que cita que o que tem nela tem que ser cumprido. Então, fala lá da gente analisar, fazer uma análise de risco. Acho válida, de medidas adicionais, né? Por exemplo, do que está composto essa cobertura, a composição da cobertura? Você vai fazer uma instalação em cima de uma cobertura de palha, né? Uma cobertura frágil ou que propaga muito fogo, não é resistente a fogo? Eu acho que é válido você ter essa avaliação, né? Se você está colocando ali próximo, se gerar uma fumaça vai, vai no poço de elevador, por exemplo, e vai atingir uma rota de fuga, são situações que eu acho que a gente deve se preocupar sim, né? É válido. Agora, um ponto que esse eu não concordei, e ainda bem que a Solar já está correndo atrás para revisar esse item, que é a questão que fala que tem que ter um afastamento de 2 metros a cada 16 metros de arranjo fotovoltaico. Então, o que significa? Com os módulos que nós temos hoje, que já
estão aí com largura de uns 1,30 m, significa que nós vamos poder colocar 12 placas juntas, saltar 2 metros e colocar mais 12. Isso eu achei muito exagerado, né? Ter esse espaçamento de 2 metros a cada 12 placas. Qual que é o efeito disso? Ah, Bruno, mas aí não propaga fogo, né, de uma placa para outra. Mas você não tem um telhado? Pode propagar o fogo pelo telhado. Você tem que ter um telhado também separado. Separa a telha 2 metros uma da outra. Aí uma questão pior ainda. Não pode ter cabos ligados entre essas strings. Então, quer dizer, eu tenho que separar 2 metros e não pode ter nenhum cabo conectando esses dois arranjos. Também não vejo que faz sentido. Já não é obrigatório a gente usar cabos que não são propagadores de chama? Já é obrigatório. Aí eu tenho que, além de não ter um cabo propagador de chamas, eu ainda tenho que não ter cabo ali. Olha só. Então é exigência em cima de exigência, né? Então eu achei exagerado. Achei exagerado essa questão da separação dos 2 metros e de também não ter cabo conectando esses dois arranjos. Espero que a Absolar consiga resolver esse imbróglio aí para nós. Então, e aí tem um item que eu nem entendi no final aí dessa seção 4.2.6. Não pode ocorrer a interrupção automática do sistema fotovoltaico por meio de sistema de detecção e alarme de incêndio. Não entendi. Não pode ter a interrupção? Não é a favor da segurança, né? Então, mas deve ser um erro aí da norma. Ou se você interpretou diferente aí, me manda nos comentários aí para eu entender o que está escrito aí no 4.2.6. Aí, outra questão polêmica que eles colocam é que deve ter um afastamento, primeiro ele fala que deve seguir o afastamento de módulo e telhado recomendado pelo fabricante dos módulos. Eu não vi isso em datasheet nenhum, nunca vi. Ou um afastamento mínimo de 18 centímetros. Rapaz, 18 centímetros é alto, hein? Essas estruturas aí que o pessoal, os distribuidores vende, a maioria não atende. Eu gosto muito de usar aquele parafuso de 25 centímetros, né? Ou 250 milímetros. Ou de 300. Em algum lugar eu compro de 300, porque eu preciso fugir de uma sombra, alguma coisa. Eu gosto de usar esses dois. Mas mesmo de 300, eu nunca medi. Talvez o de 300 dê essa separação, porque 300 é ele completo, né? Mas ele entra no telhado, na telha ali, na terça, eu não sei. No final ali a questão. Vou até medir e depois trago para vocês aqui. Mas o de 250 eu acredito que não atinge, porque eu teria que entrar só com 5 centímetros, né? 5, 7, né? Mas aí eu perco um pouquinho em cima e embaixo, eu acho que não dá isso não. Então achei exagerado, mas é adaptável, né? E é uma questão também favorável, digamos assim. Basta o mercado adaptar e a gente vai ter módulos mais ventilados ali embaixo, né? Também não é um grande problema, não. Outro termo que eu achei lá, não conhecia na norma, é um material que chama espículas. Vocês conhecem espículas? Depois eu pesquisei aqui no Google. É tipo uns espetos assim, um negócio linear cheio de espeto, tipo aqueles pregos que colocava nos muros, né, maiores ali. Hoje usa também um semelhante, assim, eu vejo em algumas casas. Mas para que serve isso? Para que pombos não façam ninhos, né? Pássaros não façam ninhos ali debaixo das placas, e com os ninhos, né, junta ali aquelas folhas, aqueles gravetos, pode ser que com aquecimento ali das placas cause um incêndio, né?
Ah, tá bom, mas eu acho que essas questões, elas são mais, talvez necessárias em uma manutenção preventiva, você determinar, né, uma norma, ó, manutenção tem que ser de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, e verificar isso na manutenção, do que uma exigência, olha, não, todo lugar você agora tem que colocar essa espícula para que não tenha pássaro ali. Vou contar um caso para vocês aqui. Eu já vi embaixo de placa, é, aquelas casas de marimbondo, caixa de abelha. E aí? Essa espícula vai proteger? Não sei. É inflamável? Mas, Bruno, é inflamável a caixa de abelha? Eu não sei. Mas talvez cause algum efeito ali no módulo, né? De atrapalha o resfriamento do módulo. Não sei. Não conheço estudo sobre isso. Mas então, aí a gente vai criar então alguma coisa, vamos pôr uma tela milimetrada para não entrar marimbondo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, você vai onerando o, o, o sistema fotovoltaico com medidas que podem ser resolvidas com a manutenção regular do sistema. Então, não acho que a gente tenha que resolver tudo com as normas, né, na instalação. Essa questão mesmo de colocar essa espícula para não ter ninho ali de pássaro, eu acho exagerada, né? E não vi ninguém comentando aí também em outros vídeos, viu, pessoal? Fica aqui, continua nesse vídeo que tem mais coisa que você não vê em outros lugares aí. Uma coisa bacana que mostra aqui é que para você utilizar conectores iguais, né? Tem muito, a gente já teve problema de colocar, sobra, né, conector de uma instalação, aí vai, às vezes de outro distribuidor, aí vai usar na instalação seguinte e vê que não está bem acoplada ali, né, que ela é bem conectada, aquele conector. É devido a isso, marcas diferentes. Hoje a gente já não está utilizando, não. Guarda esses conectores aí, vamos usar o que vem do distribuidor, que é o mesmo, para que tenha ali um contato perfeito, né? Então, achei válido esse ponto. E agora vamos entrar na questão mais comentadas aí, nas questões mais discutidas, que é a questão do desligamento rápido e do sistema de o FCI, né, de extinção de arco elétrico. Pessoal, tudo aquilo que a norma cita lá, de as placas de identificação, umas botoeiras de acionamento rápido, não sei o quê, tudo isso não é necessário quando você instala sistema de microinversor. Então, o pessoal fala muito, mas então eu vou ter que usar só microinversor? Não, você não necessariamente, mas sistemas que funcionam como microinversor, né? Então, a SolarEdge, né, tem lá os otimizadores. Ela tem um inversor de string de parede com otimizador em tudo. Eu acho que economicamente você resolve tudo com microinversor. Aí você resolve a questão do desligamento automático da parte CC, porque ele não vai estar lá com... Ele vai estar com menos de 120 volts, que é o que a norma fala. Então, para você ter 120 volts hoje, você pode pôr até 2 placas, né? Se você tiver um microinversor que tenha uma entrada com 2 placas, 3 talvez, mas acho que não. Com 2 placas em série, você vai conseguir ainda estar dentro desses 120 volts. Mas a maioria dos inversores aí, as entradas são independentes, né? Então, não vai chegar no máximo a 50 volts. Eu acho que é a saída. E esquece esse negócio de, vou comprar otimizador para adequar. Não.
a norma fala que é para instalações novas. Vamos fazer isso valer, né? A única questionamento que eu tive do bombeiro é porque a instalação foi feita lá em 2020, 2019, e aí hoje ela era uma loja de roupa e hoje virou uma academia. Então, como tem uma renovação de alvará, o bombeiro forçou a barra para atender. Depois até quero ver, mandei lá os dados para a pessoa, para o cliente, mas não vi se o bombeiro acatou, não acatou as nossa questionamento, né? Olha, já era uma instalação antiga, né? Apesar de estar mudando só tipologia agora, parece que foi resolvido, né? Então, como é instalação nova, instalação em edificação, eu estou adequando tudo para microinversor, para não ter esse atendimento todo. Nossa, coloca uma botoeira, coloca não sei o que, vai colocar otimizador. Pessoal, hoje um otimizador mais barato que eu vejo no mercado é do preço de uma placa solar. Então, não passa, a conta não fecha, né? Então, eu vejo uma tendência natural. Aí você fala, Bruno, mas por que, né, um sistema com inversor de string não é tão perigoso assim contra incêndio? Entendo que não é. Não é porque não desliga lá a parte CC que vai pegar fogo, concordo. Mas as instalações fotovoltaicas são feitas por pessoas bem qualificadas, como você que está assistindo aí pode ser uma pessoa bem qualificada, que faz com capricho, mas a gente sabe que não é todo mundo que segue esse capricho e faz as atrapalhadas que podem ocasionar, né? Então, essas melhorias, essas exigências maiores, elas vão vir até para favorecer nosso setor, que vai ter cada dia menos casos de incêndio, né? Estamos vendo aí muitos casos de desabamento. Cada dia a gente precisa atuar para mitigar, minimizar esses problemas de instalação, porque isso fortalece o mercado, né? Uma vez conversando com uma colega, ela disse que lá no sul, não sei se era em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, tinha uma cidade lá que moravam uns parentes dela que ninguém estava instalando energia solar, porque já tinha tido, acho que, incêndio lá em 2, 3 casas. Todo mundo parou de instalar. Propagou uma fake news, né? Ou talvez porque o instalador que estava instalando lá não eram pessoas capacitadas, estava fazendo besteira e estava causando acidentes, né? Todo o mercado queimou. Então, qualquer um que fosse instalar energia solar lá, uma empresa que fosse instalar nessa cidade, não não teria sucesso, porque já estava difundida essa informação. Olha, não instala não, porque vai pegar fogo, né? A gente, se fosse dessa forma, não tínhamos mais acho que passamos de 5 milhões de instalações fotovoltaicas no Brasil conectadas na rede, né? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer hoje aí para vocês também parar para refletir essa questão, que não é claro, aumenta o preço, dificulta, ainda tem gente tem concorrente que ainda está colocando sistemas com inversor de string nas propostas, isso daí dificulta a nossa abordagem comercial. Eu entendo tudo isso, também estou sofrendo como vocês. Mas eu acredito que as coisas têm que evoluir mesmo. Você vê, em 2014, o governo baixou aquela exigência para os carros ter ABS e airbag. Como estava o cenário naquela época? Alguns carros já tinham, outros não tinham. Já estava um preço acessível quando veio a determinação
para colocar ABS e airbag. Então, foi uma melhoria de segurança muito boa. Hoje, ninguém reclama, porque a gente paga mais caro, porque os carros têm airbag e ABS. Não, hoje está tudo nivelado, a gente nem sabe mais quanto que agrega de valor nisso, né? Os impostos são muito mais caros no carro do que esses dispositivos. A mesma coisa na energia solar, né? Então a gente tem que estar brigando mais com a questão de imposto, de tributação, do que a questão mesmo dessa. E é isso que eu queria tratar com vocês. Um abraço.